Olá! O tema do vídeo de hoje é narcisismo, psicopatia e violência doméstica. Você conhece a relação entre eles? A violência doméstica tem aumentado muito no Brasil e no mundo, e com a pandemia da Covid-19 esse problema parece ter piorado. Quando uma pessoa em que você confia é violenta com você e quando essa pessoa é seu parceiro, seu pai, sua mãe ou uma outra pessoa da sua família, isso gera um impacto emocional enorme, e não só na vítima da violência, mas em todas as pessoas que estão ao redor, especialmente nos filhos. A violência que acontece no espaço íntimo, ela tem vários nomes: violência doméstica, violência de gênero, violência intrafamiliar ou ainda violência de parceiro íntimo. Nesse vídeo, eu busco responder a seguinte pergunta: existe relação entre narcisismo, psicopatia e violência doméstica? Se você gostar desse vídeo, dê o seu like, isso ajuda que o YouTube o faça chegar até mais pessoas. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora, ative o sininho. Toda semana eu publico novos vídeos sobre narcisismo e psicologia. Meu nome é Valentina Devibud, eu sou psicóloga clínica com formação em psicanálise, também sou professora de meditação e tenho me dedicado ao atendimento clínico de sobreviventes de abuso e à divulgação do que é o abuso narcisista. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, considera que a violência de parceiro íntimo é um problema mundial e generalizado. Eles fizeram um estudo com mais de 160 países e constataram que cerca de 1 em cada 4 mulheres entre 15 e 49 anos que já tiveram casado ou em algum relacionamento, elas sofreram violência sexual ou física por parte do seu parceiro durante a vida. Assim, em média, 27% de todas as mulheres do mundo, independentemente de classe social, sofreram violência de seus parceiros. Esses dados não incluem violência psicológica. Se você passa ou já passou por uma situação como essa, você não está sozinha. Embora se constate que a gravidade dos abusos vivenciados pelas mulheres é maior e mais generalizada, homens podem sofrer violências de suas parceiras. O maior problema em relação aos dados masculinos é que, de forma geral, os homens tendem a ter vergonha de falar que são vítimas de abuso. A mesma dominação patriarcal que justifica a violência contra as mulheres também é usada contra os homens, porque quando eles dizem que são abusados por mulheres, a tendência é que as pessoas riam e eles fiquem com vergonha. Também não existem dados confiáveis sobre a violência de parceiro íntimo na comunidade LGBTQIA+, mas tudo indica que também é alta. Segundo a psicóloga estadunidense Ramani Durvasula, há dados que sugerem que a violência nas relações entre pessoas não binárias talvez seja maior que nas relações heterossexuais, porque esses coletivos têm uma menor proteção social e legal, o que faz com que denunciem menos o abuso. De forma geral, as análises de violência doméstica elas não incluem a questão do abuso narcisista, nem uma discussão sobre o perfil da personalidade dos agressores. Muitas vezes, quando se discute esse problema, o enfoque acaba sendo mais sobre a vítima. Perguntam para a vítima: por que você ficou? Por que você voltou? Por que você escolheu estar com um abusador? Bom, ninguém escolhe estar com um abusador. Essas perguntas, elas culpabilizam a vítima pelo abuso. O que a gente deveria discutir é como impedir que a violência ocorra e como oferecer um suporte adequado para as vítimas de abuso. Vou trazer alguns dados sobre a violência doméstica no Brasil para que a gente tenha uma dimensão do problema. Em 2020, no primeiro ano da Covid-19, o Brasil teve mais de 105 mil denúncias de violência contra a mulher. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 1.350 mulheres foram assassinadas em crimes considerados feminicídios. Esse número foi 2% maior que em 2019 e 10% maior que em 2018. E apesar de uma mulher ser assassinada a cada 6 horas e meia no Brasil por ser mulher, esse número parece estar subnotificado. Em 2020, 81% dos feminicídios foram cometidos por companheiros ou ex-companheiros e 8% por outros parentes, ou seja, 90% dos feminicídios do Brasil em 2020 aconteceram no âmbito doméstico. Isso mostra o risco que as mulheres vivem dentro das suas casas. Se considerarmos um outro crime violento grave, que é o estupro, em 2020 foram notificados mais de 60 mil casos no Brasil, sendo que 87% em mulheres. Dessas, 60% eram meninas com menos de 13 anos. E 85% dos estupradores eram conhecidos das vítimas. Só em 2020, 32 mil meninas com menos de 13 anos foram violentadas. E esses dados também estão subnotificados. A gente está falando em números, mas para cada um desses números é a vida de uma pessoa que está sendo traumatizada. Um outro dado importante de 2020 é que houve um aumento de 16% no número de chamadas de violência doméstica no 190 da Polícia Militar.
com quase 700 mil chamadas, quase 2 mil por dia. E a Justiça concedeu quase 300 mil decisões de medidas protetivas para mulheres. Isso porque 60% das mulheres têm medo de denunciar o agressor por medo de vingança. Então, se todas as mulheres denunciassem a agressão, seriam 1.800.000 chamadas em um ano. Esse número revela uma realidade de medo, de violência e de terror que muita gente está vivendo dentro de casa. Apesar do governo atual, tem havido alguns avanços no Brasil para tentar conter essa violência. Em termos de legislação, desde 2021, agora desse ano, a tese de legítima defesa da honra como justificativa para feminicídio foi considerada inconstitucional pelo STF. E a Lei Maria da Penha, que é considerada uma das 3 melhores leis de proteção à mulher no mundo, também, a partir de 2021, passou a considerar a violência psicológica como crime. O aumento desse tipo de violência não tem acontecido só no Brasil. Um artigo no American Journal of Emergency Medicine aponta para uma tendência alarmante no aumento da violência doméstica ao redor do mundo no período da pandemia, confirmando a crise de saúde pública mundial discutida pela OMS. Até aqui, a gente só está falando de dados sobre violência física e sexual, mas a violência praticada pelo parceiro íntimo, ela pode ter outras formas, além dessas. Também pode ser econômica e psicológica. Embora a violência física e sexual sejam as mais fáceis de serem identificadas, para a psicanalista francesa Marie-France Irigoyen, acho que é assim, a violência psicológica é a mais grave. Ela diz que todas as formas de violência têm uma dimensão psicológica, que enquanto o corpo pode se recuperar do maltrato, as marcas psicológicas da vivência, elas podem destruir a vida das vítimas e afetá-las por um longo período de tempo. Além disso, elas são muito mais difíceis de detectar e de tratar. Então, se a gente considerar que além dos 27% de todas as mulheres que vivem violência físico-sexual fossem incluídos os dados de violência psicológica, vocês podem imaginar como esse número cresceria? Quanta gente hoje está sendo submetida à violência? A violência psicológica ela é invisível. Muitas vezes ela só acontece a portas fechadas, sem nenhuma testemunha. Além disso, muita gente tem dificuldade em identificar que elas são vítimas de violência. Num estudo que foi feito sobre esse tema, os pesquisadores observaram que, quando perguntavam para uma mulher se ela tinha sido vítima de violência, ela dizia que não, de jeito nenhum. Mas, quando perguntavam se elas tinham sofrido agressão física, se elas tinham sido obrigadas a ter relações sexuais sem consentimento, se elas tinham sido xingadas, trancadas em casa, controladas, impedidas de ter acesso a dinheiro ou se foram perseguidas ou stalkeadas por algum parceiro, elas diziam que sim. Elas não conseguiam reconhecer que esses atos eram atos violentos. E essa dificuldade de entender o que está acontecendo faz parte do abuso psicológico. Assim, ter consciência do que é violência psicológica é o primeiro passo. Caso você identifique que é vítima de violência e queira denunciar, eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo uma série de recursos que você pode usar. E se você conhece alguém que pode estar sendo vítima de uma relação abusiva, encaminhe esse vídeo. Isso pode ajudá-la a entender o que está acontecendo. Há alguns autores que consideram que existem mais de uma forma de violência. Eles usam os nomes de violência caracteriológica, terrorismo íntimo, violência coercitiva e, no meu ponto de vista, esses são vários nomes para falar do mesmo fenômeno, o abuso narcisista. Quais são as características do narcisista? Como que isso poderia estar relacionado com a violência? Então, os narcisistas, eles têm um sentimento de grandiosidade, falta de empatia, se sentem superiores aos demais, eles têm ataques descontrolados de raiva, eles são reativos a qualquer forma de crítica ou de feedback, eles são incapazes de suportar frustração ou desapontamento, eles têm necessidade de controle, de dominação, de poder, eles são egocêntricos, tendem a ser manipuladores e a explorarem os outros. E no caso do narcisista maligno, eles também apresentam traços de sadismo, paranoia e são oposicionistas. Uma coisa importante que a Ramani Durvasula, que é a psicóloga clínica especialista em narcisismo, fala é que muitos abusadores domésticos, eles podem apresentar um perfil narcisista, mas nem todos os narcisistas exercem violência doméstica. E sobre os psicopatas, quais são as suas características? Eles apresentam um charme e encanto superficial, são egocêntricos, mentirosos patológicos, eles mentem o tempo inteiro, não sentem qualquer remorso ou culpa, total falta de empatia e falta de capacidade emocional. Eles são incapazes de se responsabilizarem pelos seus atos, apresentam tendência a se sentirem entediados com facilidade e costumam ter um estilo de vida parasitário. Os psicopatas são impulsivos, não sentem medo nem nojo, apresentam dificuldade em estabelecer meta de longo prazo, eles buscam constantemente emoções intensas, além de não apresentarem sentimentos de lealdade, serem promíscuos sexualmente
estabelecerem relações afetivas conturbadas. Psicopatas também não mudam de comportamento quando são punidos e podem ter um histórico de delinquência. A incapacidade de empatia, tanto dos narcisistas quanto dos psicopatas, faz com que ambos tenham perfis e uma tendência a um comportamento violento. Em relação ao narcisismo, essa era uma hipótese teórica, mas ela já foi comprovada. Em maio de 2021, foi publicado um estudo importante pela Universidade de Ohio. O artigo traduzido significa a ligação entre narcisismo e agressão, uma revisão meta-analítica. Esse estudo é uma análise de 437 estudos que foram realizados no mundo sobre o narcisismo. Uma meta-análise é um estudo que junta o resultado de muitos estudos e examinam isso globalmente. Então, eles tiveram 123 mil participantes de estudos narcisistas, que eles analisaram os dados. E os autores concluíram que há evidências de que narcisismo é um fator de risco para agressão e violência. Eles identificaram isso para vários tipos de violência, não só para violência de gênero ou violência doméstica. Então, eles comprovaram que existe uma ligação entre narcisismo e agressividade. E essa relação ela foi encontrada para todas as dimensões do narcisismo, tanto os narcisistas grandiosos quanto os vulneráveis, os malignos. Eles também identificaram uma grande variedade de tipos de agressão. E os resultados foram semelhantes, independentemente de sexo, de idade, de nível de escolaridade ou dos países em que os narcisistas viviam, se eram países mais individualistas ou coletivistas. Ainda segundo o resultado da pesquisa, o narcisismo não precisa ser considerado patológico para estar ligado à violência. Mesmo quando as pessoas apresentavam um grau de narcisismo considerado dentro de uma faixa de normalidade, eles verificaram uma associação com a agressividade. Quanto maior o grau de narcisismo, maior o nível de agressividade. Para os autores do estudo, esse resultado é uma mensagem direta de que narcisismo é um fator de risco para comportamentos agressivos e violentos. Isso é algo que as vítimas de abuso narcisista já sabiam, mas agora nós temos dados científicos que comprovam isso. Ramani Durvasso acredita que praticamente todos os agressores no campo da violência doméstica têm um alto grau de narcisismo, um estilo de personalidade narcisista ou antagonista. Eu considero que dentre os agressores, além das pessoas com perfil narcisista, também há os que apresentam um perfil psicopático. Ainda que psicopatia e narcisismo sejam perfis diferentes, a forma de ação, de sedução, de coerção e controle nas relações íntimas, elas têm estratégias muito parecidas. Eles são diferentes, mas as ações com as vítimas são similares. Em 1998, Neil Jacobson e John Gottman publicaram um livro chamado Quando Homens Batem em Mulheres, Novos Insights sobre como acabar com relacionamentos abusivos. John Gottman é um dos maiores pesquisadores e terapeutas de casal nos Estados Unidos. Esse livro foi um resultado de uma pesquisa que eles dois realizaram com mais de 200 casais. Durante a pesquisa, eles identificaram um grupo de aproximadamente 60 casais que tinham situações de violência e analisaram o comportamento desse grupo de forma separada. O livro é a análise dos resultados da pesquisa com esses 60 casais. Dentre os homens violentos, eles encontraram dois tipos. Eles chamaram pitbulls, agressivos, raivosos e que quando mordiam suas vítimas não largavam mais. E outros cobras, com perfil violento, impulsivo e inesperado. Eles viram que os ataques dos cobras eram mais mortais e certeiros que os dos pitbulls. Jacobson e Gottman, eles mediram o batimento cardíaco e a pressão dos casais na situação de violência que aconteceram no laboratório. Eles puderam observar que os pitbulls, no momento da briga, eles tinham o coração acelerado, suavam, ficavam vermelhos e alterados. Já os cobras, também nas situações de briga de casal, tinham seus batimentos e a respiração desacelerados. Eles ficavam mais calmos no momento da violência. Isso foi surpreendente para os pesquisadores. E isso parece indicar, quando eles brigam, isso ativa o sistema nervoso autônomo parasimpático. Eles ficam calmos. O ataque deles se parecia com o dos répteis, por isso que os pesquisadores lhes deram o nome de cobra. Nos dois casos, tanto nas vítimas dos cobras quanto dos pitbulls, eles observaram que as vítimas ficavam muito desorganizadas psicologicamente. Os pesquisadores identificaram que ao longo de 5 anos, mais parceiras dos pitbulls conseguiram se separar que as dos cobras. Do meu ponto de vista, o que Jacobson e Gottman chamam de pitbulls são os narcisistas, e o que eles chamaram de cobras são os psicopatas. Os psicopatas se acalmam na hora da violência porque já foi identificado que no cérebro, o sistema límbico deles, a parte responsável pela área emocional, não se ativa. Assim, eles se acalmam e sentem prazer no ato violento. Daí seu aspecto mais sádico, calculista e frio. Já os pitbulls seriam os narcisistas com seus ataques de fúria descontrolados, onde a violência funciona como uma descarga da raiva. E uma vez que eles descarregam a raiva, eles se equilibram. Então dá para entender
Por que as vítimas de abuso ficam tão afetadas psicologicamente quando se relacionam intimamente com pessoas tão desequilibradas? A comunidade da área de violência doméstica, de forma geral, tem resistência a usar as referências de psicologia e a relacioná-las com a violência. Isso porque, segundo Durvásula, quando você olha para a literatura científica sobre terapias e tratamentos e como isso se relaciona com a violência doméstica, quase todos os trabalhos tinham por objetivo ajudar os agressores e não as vítimas. E como narcisistas e psicopatas têm pouquíssima probabilidade de mudança, esses tratamentos e terapias têm um baixo impacto na realidade da violência doméstica. Além disso, a preocupação de não psicologizar o abuso, sob o risco de tornar o agressor uma pessoa com problema de saúde mental e dessa forma justificar o seu comportamento. Como eu já discuti num outro vídeo, eu vou colocar aqui, narcisismo e psicopatia não são doenças mentais ou transtornos psicológicos. Então, voltando para a questão dos narcisistas e psicopatas, se a gente sabe que estes são perfis de personalidade estáveis e resistentes à mudança, para que investir tempo e recurso para mudar se eles não mudam? Por isso é importante integrar o conhecimento sobre abuso narcisista, psicopatia e violência doméstica, para ajudarmos as vítimas. Eu concordo com a posição de Ramani Durvásula de que os recursos deveriam ser colocados nos sobreviventes de abuso. É preciso organizarmos um plano social integrado, que atue desde um campo preventivo, com a identificação de crianças vítimas de abuso e violência, educação psicológica sobre relacionamento para adolescentes, para que os adolescentes aprendam a identificar comportamento de coerção e controle, educação psicológica para as vítimas de abuso, com suportes concretos e reais, com apoio econômico, abrigo, facilitação da autonomia financeira com oferta de trabalho e de suporte social, impedindo que essas pessoas fiquem prisioneiras dessas relações, capacitação da comunidade de saúde mental sobre a prevalência e os perfis narcisistas psicopáticos, a promoção de processos de capacitação no sistema judiciário, além do desenvolvimento de metodologias terapêuticas, oferecendo apoio adequado às vítimas para que possam se recuperar. O abuso narcisista existe há muito tempo, mas é com o fim da esfera da vida privada que a gente está experimentando hoje nos tempos atuais, e com a liberação feminina do âmbito doméstico, que a existência das pessoas com esses perfis puderam vir à luz. Se você entrou numa relação abusiva, não é sua culpa. Você não sabia que essa relação era abusiva. Ninguém ensina sobre esses padrões, e mesmo a comunidade de saúde mental desconhece e muitas vezes acaba confundindo mais as vítimas do que ajudando, com terapeutas também fazendo gaslighting e duvidando da percepção dos sobreviventes. As pessoas precisam saber que narcisistas não mudam e que é preciso parar de acusar as vítimas e aos sobreviventes pelo abuso que lhes aconteceu. Caso você esteja em uma relação de violência e precise de ajuda, eu colocarei aqui na descrição do vídeo uma série de recursos que você pode utilizar. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Se ele foi útil para você, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Toda semana eu publico novos conteúdos sobre narcisismo e psicologia. Até a próxima. Tchau!